Boa noite, querida. Bem-vinda. Peraí que Tony tá me perguntando se tá tudo certo. Eu acho que sim. Boa noite. Bem-vinda. Bem-vinda, Luana. É... Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos todos. Tony, então você me encontrou. Estão todos me escutando bem? Estão me escutando bem? Boa noite, Carlos. Eu vi. Tá certo, Tony. Já vou chamar você. Deixa entrar o pessoal um pouquinho. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui nessa noite tão especial para mim. Confesso que eu tô assim com o coraçãozinho, ó. Como tudo que o xamanismo me traz é isso, né? Um coração mais palpitante. Boa noite, Soraya. O pessoal do grupo de meditação todo entrando, que coisa boa. Boa noite, quem está vindo pela primeira vez. Eu vou falar um pouquinho do projeto e eu chamo o Tony, que já está por aí como caminho nativo. Obrigada, Tony, por aceitar esse convite. Tão assim de última hora. Vamos deixar um pouquinho o pessoal entrar. Então sejam bem-vindos. Falar um pouquinho sobre esse projeto. Oi, boa noite, Lu. Boa noite, Lúcia. Muito feliz de estar aqui hoje de noite para esse encontro. Oi, Luana, tudo bom? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esse trabalho. Não sei se todo mundo aqui, acho que tem gente aqui que não me conhece ainda. Então, deixa eu falar só um pouquinho antes de chamar o Tony. Eu já vi que ele já entrou. E agradecer a presença de todo mundo, agradecer especialmente assim o Tony, porque ele é sempre tão solícito quando eu chamo, sabe? Então eu chamei assim meio de última hora na quarta-feira. E ele assim sempre vamos. É uma das memórias que eu tenho mais bonitas assim de ser um irmão que sempre que é convidado diz sim. Eu acho que isso tem muito a ver com a raiz dele, né? E com tudo que ele vem ensinar. Boa noite para todos. Então, para quem não me conhece, eu sou da medicina também, não sou um homem da medicina que nem o Tony, assim, né, do xamanismo, mas sou médica de formação e viajei por muitas coisas e conheço o Tony, ó, há muitas calpas, a gente já fez muita coisa, já fiz muita coisa com ele, muita coisa mesmo. E aí eu resolvi criar, tem um grupo de meditação. Esse grupo de meditação, ele começou junto com essa nossa pandemia, né, com esse nosso isolamento social. E esse projeto em Laços, boa noite, pessoal, falando um pouquinho do projeto antes de chamar o nosso querido. E esse projeto em Laços me veio assim, sabe quando você está terminando uma jornada dentro da medicina tradicional e agora você quer ir para as terapias, né? Eu saí da medicina, fui para a Índia, fiz todo um caminho a nível da Índia, conhecer outras energias também, me formei em experiência somática, comecei a entender o corpo como esse sistema que precisa dessa presença para a gente encontrar os nossos caminhos. Mas nisso tudo, dentro do xamanismo, foi uma coisa que sempre eu tenho essa raiz, sabe? Eu sempre estou conectada com o xamanismo de alguma forma. E fiz essa ponte
entre o Oriente e o xamanismo, né? E trazendo o Oriente para o Ocidente. E é incrível, né? Porque eu tenho sempre essa conexão mesmo com o xamanismo, ela é a minha conexão raiz. Eu acho que a gente está num momento muito especial, em que a gente merece esse tempo, merece essa escuta para esse lado. Então, esse projeto do Enlaços me veio muito para encontrar pessoas que eu fui encontrando pela vida e que foram muito importantes para mim na minha jornada de conhecimento, pessoas que me agregaram, pessoas que me trouxeram conexão, que me trouxeram ensinamentos. E Tony foi certamente uma dessas pessoas, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo esse convite de última hora e esse aceitar do Tony. Não vou apresentá-lo, quero que ele mesmo se apresente. Ele me chamava de Vera Brink, ele vai lembrar disso, né? Porque a gente brincava muito de coisas muito sérias. Então deixa eu chamar o Tony. Bem-vindos todos, pessoal. Ainda tem gente chegando aqui. É um prazer, uma alegria estar com vocês essa noite e poder escutar um pouco do que o Tony tem para falar para a gente. Esse homem da medicina. Deixa eu chamar ele. Chegando! Olá, Vera, tudo bem? Obrigada, Tony. Obrigada por estar aqui comigo, com a gente aqui. Que nem eu estava Ah, falando, eu tenho esse grupo de meditação desde 22. Eu voltei da Índia e em seguida entrei nesse isolamento social e comecei um grupo de meditação online, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Sim, com essa coisa de conectar, sabe? Com essa coisa de estar junto com pessoas, essa coisa de agregar mesmo, né? E esse projeto, ele chegou meio assim, ai, nossa, queria rever essas pessoas que foram importantes para mim, essas pessoas que têm a trajetória, e parece que entrou um filmezinho assim, sabe? Desde a primeira vez, as nossas rodas de cura lá. Quantos calpas, Tony? oh, Não vamos dizer, não precisa não. faz tempo, Não precisa. 90 e pouco aí, foi quando a gente Faz tempo, né? faz Faz tempo. tempo. E depois, em 2006, eu fui lá para a Índia, né? E aí comecei toda a minha jornada também, trazendo a filosofia hindu junto. Mas é engraçado, porque o xamanismo é uma coisa que quando pega, a gente pega, né? É verdade, eu costumo falar que entra na corrente sanguínea, sabe? Assim, Não tem aí jeito. você não tem jeito, você quando vê, você já está profundamente conectado. Pois é, e aí, assim, você sabe que eu tenho trazido algumas pessoas, assim, que são parte da minha vida, assim, para poder conversar um pouco. Mas eu nunca senti esse negócio que eu tô sentindo no coração por conta da tua presença. Eu peguei olha, o Tony me pintou minha águia e eu fiquei aqui e ficava assim, minha coisa, não vou parar aqui, senão eu não vou fazer entrevista com ele, não vou ficar. Então, Tony, se apresenta um pouquinho para o pessoal, assim, sabe? Um pouco da sua jornada. Eu queria mesmo que você falasse desse seu caminho, desse seu chamado e um pouquinho de você. Fala do que te pulsa aí para esse grupo aqui, que tem muita gente da meditação aqui, né? Ah, Talvez gente que não conheça muito essa jornada, não sei. tá bom. Mas fala um pouquinho do que você acha que seja importante ser um homem da medicina. Ok. Bom, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com cada um de vocês. Todos sejam bem-vindos. É muito bom estar conversando com vocês e com a Vera. Eu chamava ela de Vera Brink para ela brincar Parabéns. bastante. Mas eu sempre fui E assim mesmo, né? sempre. Bom, um pouco da minha história, desde cedo eu sempre gostei muito da espiritualidade, de ler sobre a espiritualidade. Enfim, venho de uma família
com base espírita e cristã, né, mas basicamente uma base espírita. E eu cresci nesse ambiente, né, do espiritismo. E isso, acho que ficou uma semente ali, sabe, bem plantada, que repercutiu até hoje. E no final dos anos 90, eu comecei a me interessar mais pelo xamanismo. Até então eu gostava muito de egiptologia, alquimia, ufologia, tudo que tivesse ia no final eu estava metido, pesquisando e lendo. Mas nos anos 90 eu comecei a me interessar pelo xamanismo e comecei a ter contato com alguns líderes de cerimônia. Você conheceu alguns, que foi o Foster O Turtle, Perry, o Turtle também, né? o Acho que o Turtle Nelson teve aqui na Turtle, entrevista o Turtle. Nelson, Eu isso, o tive Turtle com que ele. me adotou como filho dele para poder passar os ensinamentos que é passado de pai para filho, e são ensinamentos de cerimônias. Então, a partir daí eu me tornei um líder de cerimônia, desde que eu conheci, na realidade, o Hector, que foi meu tio, é meu tio até hoje, ele ainda é vivo, é meu tio espiritual. Eu sou ligado à cerimônia do Sweat Lodge, que é a tenda do suor, que é uma cerimônia de purificação nativa, e a cerimônia de um cacto sagrado, que é realizado dentro de uma tenda de uma tipe. Então, são as duas cerimônias a qual eu faço parte. E nesses 20 e poucos anos, né, eu venho pesquisando e tendo contato com alguns líderes de cerimônia, quer dizer, a gente nunca deixa de aprender, estamos sempre todo aprendendo o tempo todo, né? Então ainda tipo assim, ainda tem uma jornada grande aí pela frente. E para mim o xamanismo, a base dele talvez seja o respeito com a natureza, respeito com todos os seres vivos do planeta, né? Essa visão de que fazemos parte desse ecossistema, né? Esse ecossistema somos nós também, fazemos parte desse ecossistema, e uma relação de respeito e de irmandade com todos os seres vivos, seja ele pessoas, seja ele animais, enfim, vegetais, toda a criação, na realidade, tudo que o grande espírito criou tem energia, então, portanto, deve ser respeitado, deve ser honrado. Essa, para mim, é uma visão, assim, um resumo um pouco assim rápido do que é o xamanismo para mim e um pouco da minha história, né? Uhum. Eu me lembro sempre das nossas tendas de suor lá no Buibil, né? Lá eu Aham. participava bastante, né? Naquela época que você conduzia as cerimônias lá. Isso. E é incrível, né? Como uma memória vívida, né? Uma coisa que é tão simples, né? Que é esse resgate desse contato tão íntimo, né? Com a terra e tão simples, né? Com a terra e com a natureza, como é vivo dentro da gente, como a gente esqueceu desse lugar, né? Talvez Isso. seja esse o grande resgate que essa pausa está nos pedindo, né, Tony? Você não. Com certeza, né? Às vezes a gente esquece que a gente faz parte desse planeta, né? Que somos parte desse planeta, né? Embora tenhamos semente das estrelas, embora tenhamos essa noção do vento ausente, assim, de estar aqui perdido, digamos assim, no planeta, mas temos uma conexão muito grande com a Terra, né? E esse contato com a natureza, esse contato, ele nos nutre e nos fortalece. Desde o momento que nós nos afastamos disso, nos afastamos da nossa própria essência, né? Então, eu acho que um bom exemplo disso é todo essa quarentena fez com que a gente revesse também muitos desses valores, e a própria natureza começou também a voltar a se fortalecer, voltar a ser um pouquinho, né, um pouquinho do que era antes. Eu acho que isso em algumas pessoas também causa essa própria mudança, né? Então, acho que a gente tem que lembrar que dentro da gente também tem todo esses seres vivos que habitam dentro de nós também, né? Todo o nosso sistema celular, todo o nosso sistema biológico, ele é um ser vivo como também o planeta. Então, estamos aqui, fazemos parte daqui. Então, muitas vezes a gente pode até achar que aqui não é um bom lugar, que a gente quer sair daqui, mas a gente tem que lembrar que a gente escolheu Escolheu. passar um período tendo Sim. esse aprendizado aqui, né? Então,
não estamos tão desligados assim quanto a gente imagina, né? Embora muitas pessoas não tenham essa consciência disso, mas fazemos uma grande parte daqui da Mãe Terra, né? Por isso que chamamos de Mãe Terra, ela que nos acolhe, ela que nos nutre todo o alimento, né? Ela que também é o corpo dos nossos ancestrais, né? Porque todos os nossos ancestrais, parte dele também ficou aqui na Terra, né? E quanto sistema neurobiológico, nós também somos elementais, né? Então, se a gente não Exatamente. esquece que a gente fica repercutindo isso, né? Assim, o tempo todo a gente fica vibrando isso. Eu fui pelo lado da ciência, da biologia, né? Do lado Claro, celular, e a com gente vai certeza. encontrando sempre a mesma coisa, né? Como que a célula está pedindo isso, né? E como a Mãe Terra pede o silêncio. E aí eu tenho que eu sempre incorporei aqui, mesmo dentro dos processos hindus que eu trazia aqui. Tem coisas que não tem como você esquecer, como o bastão que fala, por exemplo. Quando você me apresentou o bastão que fala, eu entendi profundamente qual era o poder da escuta, Sim, né? Qual era o poder de você receber o outro em você, o outro você, né? sim, E o quanto você pode estar, quando você fala, também falar com essa qualidade, né? Que eu acho que o que mais me cativa dentro do xamanismo, dentro dessa, desse lugar, né? Que ele traz tão lindamente, tão simplesmente, né? É você ter esse resgatar esse poder inato de você realmente comungar, né? No verdadeiro sim, sentido de comungar, né, Tony? Me sim. Eu lembra do acho que bastão que fala, como que a gente não escuta, né? Como que a Terra está pedindo isso, né? Pausa, me escuta, né? Tipo, me escuta, né? Escuta eu acho você. que o exercício da escuta, né, tanto a sua própria escuta, né, tanto você se escutar quanto escutar o outro, é muito importante, né, porque partimos do princípio que muitas vezes nós não temos a possibilidade de nos expressarmos dentro da nossa sociedade, né? Às vezes somos vozes caladas, né, não temos um espaço onde a gente possa realmente se expressar verdadeiramente, né? A gente às vezes expressa, mas não de uma forma tão, às vezes, tão verdadeira. E essa prática do exercício da fala, o exercício de você poder ter, mais do que o dom da palavra, também é o poder de ser escutado e escutar o outro, né? E isso muitas vezes a gente não tem esse espaço, né? A gente interpreta, a gente reage às vezes ao outro, mas a gente não tem a habilidade da escuta, né? Da Sim. escuta, simplesmente uma escuta neutra, né? A gente tem que interagir, a gente tem que interferir, a gente tem que... Muitas vezes tem essa falsa ideia de que para que você esteja em atividade, você tem que estar interferindo o tempo todo. Na realidade, não, né? Na realidade, uma boa escuta é de grande validade, né? De grande força. Né? A mesma Talvez você coisa... possa falar um pouquinho sobre isso, sobre o bastão que fala. Porque eu É, acho que o povo que talvez a gente está sim. falando de um lugar que eu sei, você sabe. Mas eu acho que é tão importante você falar, né? Eu acho que Esse está exercício, gritando claro, tanto isso, claro. sabe? Os processos todos de meditação trazem isso, né? Mas foi no xamanismo que eu aprendi pela primeira vez esse lugar. Uhum. Então fala um pouquinho sobre o que é o bastão que fala esse processo, Tony, para isso aí. Então, o bastão, ele é uma madeira como onde nós utilizamos esse bastão, né, pode ser de madeira, às vezes também pode ser até uma peça de outro material, mas esse bastão justamente é utilizado em conselhos tribais, onde no passado às vezes tinham grupos de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e às vezes no conselho tribal, onde todos gostariam de falar, ter a oportunidade de se expressar, para que pudesse colocar uma ordem, era passado um bastão. Esse bastão tinha uma pena também, uma pena de águia presa a esse bastão, e esse bastão era passado de pessoa a pessoa, e cada pessoa que segurasse esse bastão tinha a possibilidade e o momento de falar, né? Quem não tivesse o bastão ficava escutando. Então esse exercício de passar o bastão dentro de um grupo
é muito interessante porque você pratica essa escuta, né? Essa paciência também, porque às vezes a pessoa não tem paciência de escutar o outro, já interfere, já corta, já interpreta, já reage. E o bastão, Ou já tem você uma ideia, né? Já está já tem falando, uma ideia já tem uma ideia a pré-concebida respeito do de que o que o que outro vai você falar. acha que o outro está falando, o que o outro pensa. Então, o bastão é um bom exercício, porque nesse momento a pessoa que está segurando o bastão, ela pode se expressar. Depois que ela termina, ela passa o bastão para outro e assim vai, tendo cada pessoa tem um momento. É interessante porque muitas vezes nesse exercício de passar o bastão falamos o bastão da palavra, quando estamos passando esse bastão, muitas vezes a pessoa já fica pensando assim, quando chegar a minha vez, eu vou falar isso, vou falar aquilo, e já prepara um discurso mental. Mas no momento que ela segura, tudo aquilo que ela imaginava começa a cair, porque ela tem ali, que é agora um momento onde ela vai ter que falar com o coração, não com a mente. E quando você fala com o coração, o outro escuta, mas quando você fala com sua mente, o outro não vai escutar. Então, esse exercício é um exercício muito importante porque possibilita que você possa se expressar através do seu coração, né? E isso é um grande exercício, porque muitas vezes as pessoas não conseguem falar, às vezes as pessoas ficam emocionadas, às vezes a pessoa não consegue expressar seus sentimentos, né? E esse é um bom exercício para que você possa expressar os sentimentos. E E a o gente seu está poder. sempre cheio então de conceitos, né? De ideias sobre, né? De ideias sobre as coisas, né? Então, assim, vem muito desse campo mental que eu acho que nós ocidentais desenvolvemos tanto, né? Esse fazer, né? Esse fazer, né? Eu me lembro Eu do acho que meu... o ocidental se perde muito no pensar, né? Pensa É, demais e fica andando em é, círculo, então. É, tô me lembrando do meu mestre lá na Índia, de Bhagavan, que ele falava de umas tribos, né? De umas tribos que existem, umas tribos pequenas, né? Mas que, assim, praticamente não existia pensamento, né? Não existe pensamento quase, porque eles só usam as palavras exatamente para o que precisa, né? Porque não precisa, não. Então, eles se comunicavam por outras vias, né? Se comunicavam pelo olhar, se comunicavam por outros se comunicavam mais com a natureza, então eles não precisavam muito disso. E ele falava muito isso, de que a gente realmente criou o vício de dar muita atenção ao pensamento, né? Criou um É, vício de achar que é pelo pensamento que você chega ao coração. Não é assim, né? Que é pelo pensamento que você chega a sentir. E o eu caminho é acho que absolutamente vivemos inverso. uma época que se fala quantidade e não qualidade, né? Então, normalmente as pessoas que são mais sábias, né, no passado, né, elas falavam um pouco onde tinha uma quantidade de informações muito grande. Hoje em dia se fala uma quantidade muito grande, mas não tem Profundidade. uma profundidade ou uma qualidade na palavra, né? Uhum. Então, temos que lembrar que o poder da palavra é muito importante, né? Aquilo que você fala, aquilo que você expressa, gera uma energia, gera um pensamento, gera uma ação, gera uma materialização. Então, desde o momento que você fala, suas palavras têm que ter poder, né? Então, suas palavras têm que ser precisas, ao invés de ser quantificadas. A gente quantifica tudo, a gente quer quantificar o grande espírito, a gente quer quantificar os sentimentos que às vezes a gente não compreende, ao invés de sentir. É igual a espiritualidade. A espiritualidade é sentida e não é entendida, digamos assim, ou compreendida. Ela é mais sentida, a experiência espiritual passa mais pelo processo do sentir do que o processo de entendimento mental, né? Então, aquilo que é verdadeiro, aquilo passa muito mais por outras vias do que o pensamento. O pensamento ele deve ser guiado e bem construtivo, né? Na nossa sociedade é muito mais quantificado, são quantidade de informações, mas não necessariamente quantidade de informações equivale a qualidade de informações, né? Uhum. E aí eu queria pegar esse teu gancho também, porque a gente está falando de poder, né? E a gente está vendo essa distorção tremenda de poder aí, né? E o que que a gente está
que está repercutindo isso no nosso povo raiz, né? Lá na Amazônia, com os índios, com todo mundo. Como é que como que essa nossa raiz está sendo queimada por um poder que não é o poder de ser, né? Seria mais o poder de ter. Então, você poderia elaborar um pouquinho mais isso, assim, Eu tendo acho em que vista. existe uma falsa ideia de poder, né? É, Uhum. às vezes as pessoas acham que tem poder, mas com relação a governos, ele está no local porque ele foi escolhido para estar ali. Então o povo deu poder para ele. Né? Então a gente tem que entender muito bem que às vezes a gente dá poder para o outro exercer algo. A gente tira a nossa capacidade de poder achando que o outro vai exercer um poder melhor do que nós podemos exercer. Eu acho que isso tem a ver com conduta moral, conduta ética. Né? O que falta no mundo é exatamente isso, são honra e respeitos, independente de como você vai conduzir as suas ações. Né? A gente vive uma época onde valores de ética, de moral, não são bem trabalhados. A gente trabalha outras coisas, a gente trabalha com ganância, poder, ou você ter poder sobre o outro. Isso não é poder, né? Porque quando a Isso gente aí é desloca o poder, tirania. a gente também fica mais, né? Bom, Então, se acontecer alguma coisa, a culpa não é minha, né? A gente sempre exatamente. Eu acho que a tem isso, gente né? tem que Esse poder. lembrar que responsabilidade é poder. Então você tem que ter responsabilidade. Não necessariamente conhecimento é igual a responsabilidade. Deveria ser. Quanto mais você conhece, mais responsabilidade se tem. Quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você teria que ter. Mas não necessariamente isso é igual. Né? Você pode ter um poder muito grande, mas seu grau de responsabilidade é pequeno. Você pode ter um grau de responsabilidade muito grande, mas seu poder de influência, digamos assim, não é Uhum, bem exercido. Mas tudo é um uhum. exercício. Né? Então, tudo é exercício. Eu acho que a gente, enquanto estiver com a mentalidade que existe de um filho que precisa de um pai e de uma mãe para cuidar da gente, a gente vai ficar à mercê sempre do outro. Mas desde o momento que você Então a pega a gente está. responsabilidade da sua vida, das suas mãos, você começa a ter responsabilidade pelas coisas que acontecem com você. Né? Tudo que acontece conosco é responsabilidade nossa, independente se é micro ou se é macro, é toda a nossa responsabilidade. Sim, e aí eu resgato um pouquinho essa consciência que o xamanismo tem do clã, né? E essa importância desse clã, né? Em que você em roda, você é um, né? Mas você é responsável por ser seu próprio líder, na realidade, né? Líder do seu próprio pensamento, né? Da sua própria ação. A sensação é de que essa nossa sociedade ela se espalhou tanto, não tem essa raiz, né? Não tem esse contato, e sem esse contato, sem essa conexão, a gente perde essas coisas tão simples, né? Que eu acho que o xamanismo ainda resgata lindamente, né? Que é o clã, né? É. Essa força de um clã, né? De um clã que O sustenta, né? clã, Fala um com pouquinho relação, sobre isso, Tony, por favor. eu acho, o clã e família é a mesma coisa. É. Então, se você é representante de um clã, você é o clã Brinknoff, que é sua Dos família, brinques, dos brinques, dos Brink, de dos brincar. brinques. Eu Ó, os sou brinques. os Brink. Eu sou o clã Paixão e Fernandes, que é a minha família. Então, um Tá clã. bom. Cada pessoa faz parte de uma família, portanto, seria um clã. Então, se a gente traduz clã como família, então a gente tem que lembrar de como está a nossa relação com a nossa família. Eu sempre falo sobre os 4 círculos, né? São 4 círculos, um dentro do outro. O menor círculo, que fica no centro, é a família. E esse é a primeira cura que a gente deve trabalhar, é a família. É a primeira coisa que a gente deve... Como a gente se relaciona com a nossa família? Qual é a relação que eu tenho, né, com os meus familiares?
Como é que é isso? Como é que é a família? Como é que está a família dentro do Brasil? Como é que está a família no mundo? Como é que está essa relação? Né? Porque é fácil chamar um outro de irmão, né? Às vezes é mais fácil chamar uma pessoa que você não é de sangue de irmão do que, às vezes, uma pessoa da sua própria família. Tem famílias que têm Sim. crises, têm grandes problemas, então é mais difícil. Você pode criar uma nova família, uma família espiritual, mas tem que lembrar o que é o princípio de família, né? O que é você cuidar do outro, porque isso Estão vem do perguntando aqui se cuidar, é da família atenção, núcleo, né, Tony? Que você está falando, estão família, perguntando aqui se é família núcleo, né? família núcleo e família no Uhum. termo geral. Como você cuida do Uhum. outro? Como você cuida do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa? Como você cuida do seu trabalho? Como você cuida dos seus amigos? Como você cuida da sua vida? Como você cuida da mesa? É o cuidar, né?